Jesus Cristo não foi atrás só de pessoas certinhas, ele acolheu Acolheu pecadores, foi na todos. casa de Sim. pecadores, e uma certa rejeição porque nós temos entre nós cristãos, católicos, né, pessoas que não aceitam muito essa abertura, né, que o Papa tem dado nessas dimensões. Sou filho da roça, né, nasci lá no interior do município de Saltinho, né? Na época era município de Campoerê, porque hoje é muito raro você ver uma família que reza o terço juntos, né? Com uma certa regularidade. É um desafio É, hoje é, atrair os jovens, Dom é Odelir? um desafio, é um desafio. Não é impossível, mas tem que buscar outros caminhos. Olá, eu sou Patrícia Vanzin. Estamos começando uma conversa especial, hoje mais uma vez com um convidado especial. E hoje nós vamos falar sobre o tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade e a nova gestão da Igreja Católica, principalmente aqui no oeste catarinense, onde nós tivemos uma elevação. Agora, Chapecó é uma arquidiocese. E por isso, aqui comigo está o arcebispo de Chapecó, Dom Odelir Magri. Dom Odelir, que prazer receber o senhor. Seja bem-vindo. Olá, Patrícia, o prazer é meu, né? Agradeço esse convite, uma ocasião, né, para a gente partilhar, conversar sobre estes assuntos, né, que envolvem a vida, seja minha pessoal, mas também da nossa igreja, especialmente agora com a Arquidiocese de Chapecó. Que bom recebê-lo. Olha, eu quero fazer um adendo aqui, que o senhor aceitou meu convite e nós estamos gravando em Xanxerê. E além da entrevista, o senhor veio por um motivo muito importante aqui para Xanxerê, que foi uma consulta com um cardiologista. Como é que está o coração do senhor? Ah, Tá olha, bem? pelo que o Dr. Carelli falou, tá bem, né? Não, eu costumo fazer assim regularmente, né, de ano em ano, esse controle, esse acompanhamento no cuidado também da saúde, né? Que melhor a gente está também pessoalmente ou com a saúde, melhor se pode fazer também o trabalho, a missão, né? E poder ajudar. Com certeza. E eu sei que o coração do senhor também está feliz, porque o Inter ganhou. Ganhou nos Ah, últimos dias. O senhor é colorado, então? sim, pois é, a gente brincava dizendo que estava na hora de celebrar um título, né? Fazia um tempinho que a gente não celebrava. Mas veio, graças a Deus veio, né? E foi uma ocasião para. A gente estava brincando que estávamos gastando os foguetes guardados há algum tempo. Saiu o título. Saiu o título. Que bom. E nós estamos gravando, então, esse programa, e na noite de ontem teve o jogo da seleção brasileira. O senhor acompanhou também. Acompanhamos, né? Gosta do futebol? Gosto. Dizemos, a televisão para mim é para o noticiário, né? Um Aham. jornal, ou eventualmente, mas ultimamente menos um filme. Mas jornal e futebol, né? É aquilo que a gente aproveita quando tem o tempo, quando dá certo, poder assistir a TV nesse sentido. Que bom, então, ou seja, o arcebispo de Chapecó é um homem normal também, que torce pelo seu time, que gosta do futebol, que faz suas consultas de rotina. Sim, sim, aquilo que faz parte da vida, né? Eu pessoalmente, né, sou filho da roça, né? Nasci lá no interior do município de Saltinho, né? Na época era município de Campoerê, e a minha família sempre morou ali em Saltinho. Nasci na comunidade de San Donato. Depois, há uns 20 e tantos anos, já Saltinho se tornou município, mas continua a mesma paróquia, né? A paróquia Sagrado Coração de Jesus em Campoerê comporta Campoerê e os outros três municípios que nasceram de Campoerê, né? E o senhor me falava que o seu pai, reside ainda lá no Meu interior. pai reside ali dizemos, na sede do município em Saltinho, mas eu tenho dois irmãos que moram lá em San Donato mesmo ainda, né? E os outros três que moram ali em Saltinho, onde mora o pai também. Eu fico imaginando, Dom Odelir, a alegria que é para aquela comunidade da onde o senhor saiu, onde o senhor estudou, fez os primeiros anos do É. primário, hoje em saber que essa pessoa, aquele menino, é um arcebispo. Eu imagino a satisfação. Eu, assim, às vezes ouço, né, o que eles Aham. comentam, e claro, as pessoas muitas vezes acho nem se dão conta tanto do que significa, né? Na verdade, claro, a surpresa ou a alegria maior foi no momento que eu me tornei padre, depois veio a surpresa de ser bispo, né?
Então, eu vejo que a comunidade, as pessoas em geral, bom, minha família, meus parentes, né, falam disso com entusiasmo, com carinho, né, o fato de ter um bispo na família. E às vezes é interessante, né, quando entre meus irmãos a gente comenta, eles dizem assim, imagina, a gente pensava, né, quando via na televisão, né, um bispo, como é que será, como é que vive, não sei o quê. Agora nós temos alguém aqui de casa, por isso não é que a pessoa muda de vida porque, né, porque claro, é uma responsabilidade que aumenta, né, Sim. e que nem agora também, então, de bispo para arcebispo, daí fica aquela curiosidade, né, ah, você vai continuar morando em Chapecó, onde é que você vai? Porque daí como a arquidiocese é a sede metropolitana de outras dioceses, que no caso Uhum. para nós é Caçador, Joaçaba e Lages, né? Daí veio a dúvida se eu continuaria morando em Chapecó, onde é que eu iria morar, etc. Então, no sentido da missão e do trabalho aqui na arquidiocese, continua o mesmo, né? Mudou o título, mudou a referência, mudou o reconhecimento, mas o trabalho é o mesmo. E claro que depois aumenta uma certa responsabilidade que o arcebispo tem em coordenar, dizemos, ajudar também junto com os outros bispos a caminhada de igreja, mais olhando aqui a nossa realidade das 4 dioceses que fazem parte então dessa província eclesiástica. Uhum. Dom Odelir, e quais os desafios agora, então? Sendo agora arquidiocese, a nossa grande região metropolitana de Chapecó, que desafios agora entram em vigor? Em primeiro lugar, o fato que o Santo Padre, dizemos que é a ponta lá final, que assinou e que reconheceu Chapecó como arquidiocese, como foi o caso de Joinville também, né? Então, isso, em primeiro lugar, é um reconhecimento, né? Que a gente fica feliz dizemos, e a Igreja Católica aqui do extremo oeste, né? No caso nós, Chapecó, sendo arquidiocese, é um reconhecimento da nossa história, da nossa caminhada. Então, a gente diz assim, hoje se tornou arquidiocese, mas esse foi um processo que foi feito passo a passo, né? Uhum. Você vê, nós já estamos em 66 ou 67 anos, em 2028 que nós vamos celebrar os 70 anos, né? Então imagina que caminho vivido nesses 70 anos. E foi agora que chegou, em 2025, né, a instalação como arquidiocese. Então isso é um reconhecimento. Isso é bonito porque valoriza a nossa história, valoriza quem nos precedeu, né? Se a gente for olhar só eu sou o quinto bispo de Chapecó, né? Uhum. Então, Dom José Tuller, que foi o primeiro, Dom Wilson Schmidt, que foi o segundo, Dom José Gomes, que foi 30 anos nosso bispo, né? Então, em 70 anos, né, nós tivemos Dom José e o meu predecessor, então, Dom Manuel João Francisco, que fez também 15 anos, né? Então, em 2 bispos fizeram 45 anos, né? Sim. E daí nós, os outros 3, estamos ali com os outros 30 e poucos anos, né? Uhum. Eu também já faz 10 anos que cheguei aqui, né? Fez o dia 1º de fevereiro. Então, isso falando dos bispos, mas daí falando das figuras dos padres, o clero, né? Religiosos que aqui trabalharam e as nossas lideranças leigas, né? Uhum. Então, é um coroamento, dizemos, de toda essa história, né? E agora, claro, junto com esse reconhecimento vem um apelo de maior responsabilidade, né? Quer dizer, continuar a caminhada dessa igreja. E daí agora não mais só olhando para Chapecó, né? Então nós, como sede metropolitana, temos que sempre ter presente Caçador, Joaçaba e Lages, né? Uhum. Que é um caminho que nós vamos fazer junto. E daí vem alguns desafios, né? Aquele, por exemplo, o primeiro, né, de continuar nossa missão, nosso trabalho, né, de evangelização. E o segundo desafio é que, juntas essas 4 dioceses, nós temos que fazer agora um caminho, como a gente fala no segundo último sínodo do Papa Francisco sobre a sinodalidade, né? De sinodalidade, quer dizer, poder sentar juntos, poder identificar os nossos maiores desafios no trabalho da missão e dizer o que nós vamos abraçar juntos. Diálogo. Diálogo, né? Diálogo e daí definindo aquilo que é prioridade, o desafio maior. Claro que cada diocese vai seguir o seu trabalho, né? Mas sempre não podendo dizer, ó, nós estamos com uma prioridade comum, né?
Então, Lages cuida do seu jeito, Joaçaba do seu jeito e Caçador do seu jeito e Chapecó do seu jeito, mas as 4 dioceses nós estamos trabalhando junto, né? Sim. E daí, por exemplo, nesse sentido, nós já temos iniciado a conversa entre os bispos daqui da província, é dizer, do ponto de vista da formação dos futuros padres, né, nossos seminaristas. Infelizmente, nesse momento, nós não temos muitas vocações, mas nós estamos pensando de fazer um trabalho juntos. Por exemplo, por que não fazer junto a algumas das etapas da formação, em vez de você ficar com 2 seminaristas aqui, 2 lá, vamos colocar junto esses seminaristas, você tem uma comunidade, um grupinho mais consistente, né? E você ganha também no sentido que, em vez de ter um formador em cada diocese, 4, você com 2 formadores, colocando juntos, consegue fazer um trabalho melhor, né? Então, esse é um caminho que nós vamos continuar com o discernimento juntos para a gente poder implementar. Provavelmente esse ano, 2025, vai ser um ano de reflexão, de discernimento e de poder bater o martelo para dizer, olha, a partir de 2026 nós já vamos dar alguns passos, né? Então, ou seja, Dom Odelir, não existe uma urgência de Não, já tomar uma série de providências não, e mudar, não. e mudar. A única coisa que tem um pouquinho mais de urgência, e isso nós já vamos encaminhar a partir de agora, é que se tornando arquidiocese, nós podemos ter aqui o tribunal eclesiástico. O que significa isso? O tribunal é aquela instância da igreja, por exemplo, onde trata tudo o que é parte canônica, da questão ligado, por exemplo, à questão do ministério dos padres, né? Se um padre pede licença, se um padre eventualmente pediu para deixar, se um padre, dizemos, de outra diocese quer vir para a nossa diocese, então o tribunal cuida disso, mas cuida especialmente hoje dessa questão dos processos de reconhecimento de nulidade matrimonial, né? Que é a maior demanda. Existe isso, Dom Odelir? Existe, Existe esses existe. pedidos? Sim, existem muitos. Como Santa Catarina, nós somos 10 dioceses e nós só tínhamos uma arquidiocese, então nós éramos uma única província. E todos esses pedidos iam para Florianópolis, né? Então o tribunal lá tinha demanda Acumulava muito, as demandas. acumulava, demorava, né? Agora Joinville já conseguiu, Joinville, antes mesmo de ser reconhecida como arquidiocese, então tem o seu tribunal, e nós agora vamos fazer o processo para instalar o nosso, que vamos ficar como referência as 4 dioceses aqui. E quem compõe esse tribunal? Daí, então, o tribunal, ele tem algumas condições para ser formado, é que nós temos que ter aqui não precisa ser unicamente de Chapecó, né? Sim. Mas da província, você tem que ter um doutor e um mestre em direito canônico, né? E nós temos, né? Já temos, aqui em Chapecó, nós temos o mestre em direito canônico, Que são que é padres. o Padres com nosso, essa formação. com essa formação. Nós, o padre François, que agora é pároco ali em Nova Itaberaba, e nós temos um outro padre, o padre Kleber, que está fazendo essa especialização em Goiânia. Então, ele vai uma semana por mês, porque está fazendo o mestrado em direito canônico. E daí, Lages tem um doutor, já em direito canônico, né? Joaçaba tem alguém se preparando também, acho, para o mestrado. Então, nós já temos suficiente, né? Então, agora é a questão só de definir o espaço, né? Nós já estamos vendo isso aqui na Cúria Metropolitana de Chapecó. E, claro, temos que preparar todo o dossiê, isso vai para Roma, e é Roma que autoriza, né? É Roma que autoriza e que vai definir daí qual é que é a nossa segunda instância. Provavelmente vai ser Florianópolis, né? Certo. Então, cria o tribunal na Arquidiocese de Chapecó, que vale para as 4 dioceses, e faz a referência com Florianópolis como segunda instância. Então, um processo que começou aqui, eventualmente daí a pessoa recorreu, né? Não deu como previsto, etc., né? E a pessoa quis recorrer, daí a segunda instância vai ser Florianópolis, né? Mas é um serviço assim necessário, importante, né? No funcionamento da vida da igreja e hoje, depois, sobretudo, que o Papa Francisco escreveu o documento Amoris Laetitia e que abriu, né? Essa dimensão, né? Dizemos, do reconhecimento como acolhida, como inclusão na vida da comunidade de quem está numa situação, dizemos, de segundo matrimônio ou de terceiro matrimônio, etc., e que gostaria de regularizar a situação. Então, tem essa possibilidade, através do tribunal eclesiástico, né, de, a partir, então, da história, daquilo que aconteceu
dizemos, porque o que conta no processo matrimonial é até o dia do casamento, né? Porque por isso daí então diz o reconhecimento de nulidade. Se teve assim fatores que condicionaram aquele matrimônio, né? E que daí ele aconteceu assim, dizemos no sentido que foi celebrado, o rito aconteceu, etc. Uhum. Mas na verdade, dizemos no coração dos noivos não aconteceu, né? Certo. Por isso daí então não é que o Santo Padre anula um matrimônio, Uhum. né? Ele reconhece que foi nulo, né? Certo, Quer dizer que entendi. não aconteceu canonicamente, né? E por isso daí nesse caso a pessoa fica livre para poder celebrar um outro Uhum. matrimônio na vida na igreja, né? No Sim. mundo religioso. Então tem aumentado muito os pedidos para eventualmente esse reconhecimento e nós temos recebido muitos deles com reconhecimento. E essa decisão agora da Igreja Católica demonstra uma maior flexibilidade, Sim, a a partir igreja dessa decisão do Santo não, a Padre? igreja sempre teve isso, né? Claro que até dizemos uns anos atrás e não muito tempo, Uhum. os processos ou os canonistas que trabalhavam isso talvez exerceram uma certa rigidez maior, né, no avaliar, no Uhum. julgar e tal. É assim porque a realidade vai mudando, né, e aí há novas concepções, etc. Daí chegando um Papa Francisco, dizemos que tem, dizemos, quebrado alguns paradigmas, né, nesse sentido da importância da misericórdia, da importância no caso de um matrimônio, né, de uma separação, a gente sabe que isso sofre dos dois lados, né? Uhum. Sofre quem está próximo, etc. Então, por que se é possível não rever aquela situação e dar a possibilidade, dizemos isso, dizer uma nova chance, né? Porque, inclusive, nós sabemos, tem casais que são de segunda união e que vivem muito bem, Sim, né? sem Que dúvida, vivem sem dúvida. muito bem, então que se acertaram, que estão construindo uma Uhum. nova família e tal. Então, como dizer que Deus não abençoa, né? Sim. E essa flexibilidade, Dom Odelir, ela abrange também os casais homoafetivos? E daí no sentido da acolhida, sim, né? Papa Da Francisco da acolhida. acolhida, é porque daí Papa Francisco tem deixado muito claro nos documentos dele que no caso de uma união homoafetiva, né, é, não pode ser comparada ao sacramento do matrimônio, né? Porque o Certo. sacramento do matrimônio tem isso de característica, né? Entre um homem e uma mulher, porque ele tem como objetivo, tem como fim a procriação, Uhum. né? A procriação, gerar Ou vida, seja, né? considera que não é a mesma coisa que Não o é a mesma matrimônio, coisa, né? mas é acolhido Justo, e por da isso, mesma por maneira. isso que o Papa Francisco tem essa abertura de dizer de acolhida, de respeito, de não desprezar, né? Ele usa muito o termo da inclusão. Essas pessoas têm que se sentir também acolhidas como parte da igreja, né? São filhos de nossas famílias, Sim. né? Etc, etc, né? E esse E, carisma do Papa Francisco foi o que causa nas pessoas todo esse carinho por ele, isso, né? isso. De um lado o carinho e de outro também dizemos, uma certa rejeição, porque nós temos entre nós cristãos, católicos, né, pessoas que não aceitam muito essa abertura, né, que o Papa tem dado nessas dimensões, né? Mas ele tem dado não no sentido de negar a tradição, a doutrina da igreja, aquilo que dizemos é norma, é vida da Uhum. igreja. Ele tem demonstrado esse carinho no sentido de misericórdia, né? Porque se a gente for olhar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não foi atrás só de pessoas certinhas, ele acolheu Acolheu pecadores, foi na todos. casa de Sim. pecadores, etc, né? Então, o Papa Francisco vem nos lembrar muito isso, né? Que o Uhum. Evangelho, Jesus não veio para os que têm saúde, mas veio para os doentes, Uhum. né? Então, essa atitude de misericórdia. Claro, sem colocar tudo no mesmo nível, né? Por isso, o Papa também afirma: olha, sacramento do matrimônio é específico Uhum. na história e na vida da igreja entre um homem e uma mulher, porque tem como fim a procriação, né? Uhum. Então, esse é um dos elementos que não tem como negociar, como etc. Mas isso não impede que você possa ter uma atitude de acolhida, de respeito para pessoas que fazem outra opção ou que fizeram outra Uhum. opção por N motivos, etc, né? Então, E esse questionamento, o senhor avalia que existe também, inclusive dentro da Igreja Católica, grupos ou pessoas que não sim, aceitam essa sim, posição? sim, com certeza.
mesmo dentro dos quadros, assim, dizemos mesmo de eclesial, né, de bispo, de padres, etc. Mas eu não vejo isso como se isso fosse uma novidade, né? Sim. Considero até uma certa normalidade. Divergência de Divergência de opiniões. opiniões, Divergência de opiniões. divergência de opiniões, né? Aquilo que a gente não pode, dizemos por causa dessa atitude de abertura, que nem querer condenar o Papa Francisco ou condenar Uhum. qualquer outra pessoa que tenha uma atitude, então, de aproximação, de compaixão, de solidariedade para essas novas realidades que nós vamos ter cada vez mais presente, né? Sem Por dúvida. exemplo, nós temos sempre mais gente que vem pedir, por exemplo, de casais homo, né, que adotam uma criança, um filho, uma filha, né, que vem pedir o batismo. Nós temos já situações de casais homo que vêm pedir uma bênção, né? E Dizemos, qual a né? postura do É, Odelir hoje? é, Qual a postura está sendo aqui na arquidiocese quanto a esses pedidos? a gente tem uma postura. Primeiro que a gente segue sempre as orientações, né? O Papa Francisco também tem deixado muito claro que deu até um pouco de confusão ali aquela questão da bênção, né? Do homoafetivos, Sim. etc. O Papa diz que no sentido, né? Ninguém está excluído e ninguém de nós pode negar a bênção, por exemplo, se você vem pedir para mim, Uhum. se uma pessoa homoafetiva vem pedir para mim. Então, individualmente, dizemos, eu sou chamado a não negar uma bênção, né, para aquela pessoa que pede, né? Agora é diferente, por exemplo, daí no caso, então, se for duas pessoas juntas, né, que Hum, querem tipo uma bênção como se fosse para um projeto de vida entendi. deles, né? Sim. Então nós temos que ter essa atenção pastoral para justamente não chegar naquele ponto de comparar esse ato ao Ao ato do matrimônio. matrimônio. Certo. Isso, certo. Mas a bênção individual, o respeito, a acolhida, E o batismo né? do Odelir? Mesma coisa, né? O batismo, por exemplo, na igreja, muitas pessoas ainda entendem assim, né? Que, por exemplo, tem que ser o pai e a mãe que vem pedir, né? Isso. Esse não é o critério. É importante que um adulto, né? Pode ser pai ou mãe biológico, mas não necessariamente alguém que é responsável e que responde por aquela criança, né? Que vem pedir o batismo, a igreja acolhe para o batismo, né? Uhum. Acolhe o batismo. É diferente daí no momento do batismo, dizemos, vem para batizar um filho, né? E daí vamos supor, o pai e a mãe não são casados na igreja, né? Que acontece Que em muitos acontece e tal, casos. né? Daí então nós temos muito essa tradição, e que é uma coisa até bonita, né? Que quando a gente fala dos padrinhos, que na verdade são os testemunhas, Sim, né? aham. O costume é convidar um casal, né? Sim. É convidar um Aham. casal. Daí o que que a igreja diz? O pai e a mãe podem não ser casados na igreja e aquela criança não tem culpa que o pai e a mãe não são casados. Agora, eles têm que fazer o esforço, então, se eles vão convidar os padrinhos, um casal que seja casado na Ah, igreja, sim. porque o padrinho é quem? A madrinha é quem? São aquelas duas pessoas que vão ajudar os pais a educar aquela criança na fé, né? Então, é importante que eles tenham os sacramentos da iniciação à vida cristã, né? E Uhum. que são o quê? Batismo, Eucaristia e Crisma, né? Às vezes, daí pode ser que ainda não tenham recebido a Crisma, mas estão nesse processo, Sim, né? sim. Mas a importância de ser iniciado na fé é porque daí você também terá mais condições para poder ajudar aquela criança a crescer na fé, né? E daí então eu dizia, nós temos essa tradição do casal, né? Uhum. Mas o direito canônico ou liturgicamente não necessariamente tem que ser um casal, tem que ser uma pessoa. Certo. Uma pessoa que seja iniciada na fé, então que Aham. tenha os três sacramentos, mas uma pessoa é importante que tenha como testemunho, né? E daí hoje nós temos inclusive esse desafio, porque, então, claro, os pais, às vezes nem sabendo de tudo isso, já antes da criança nascer, já escolheram o padrinho e a Sim, madrinha, né? sim. Né? Acontece muito. E daí quando você vai ver, então, os pais não são ainda casados na igreja, daí o padrinho e a madrinha também não são. Daí como é que faz, né? Porque daí precisaria que pelo menos alguém garantisse, Sim. né? Daí aí tem que ser toda a gente diz, é um critério pastoral. Daí é importante que o padre, então, acompanhe as situações, que o padre converse, né, com os pais daquela Uhum. criança, com os padrinhos,
Porque tem sempre como encaminhar. De repente, os padrinhos ainda não são casados, mas estão se preparando, Uhum. vão celebrar o sacramento, etc. Que você faça uma análise individual de Justo. cada Cada caso é caso. um caso, né? Porque daí é difícil quando você, se você tem os critérios assim, Aham. só não pode, então não dá. Daí você já fecha a porta, né? Sim, Mas aí pode ser. E quantos exemplos nós temos de pessoas que, em vista disso, entraram na catequese de adultos, sim, regularizaram a sua situação. sim. Então entram num caminho bonito, né? Porque hoje a gente É, sabe que um casal, quando o casal é é. convidado para ser padrinho, se um dos dois não tem o crisma, É, aí daí é tem isso convidado a também. fazer o É, crisma. porque daí tem essa exigência, né, de ser, quando se diz iniciado na fé cristã, que tem os três sacramentos, né, da Uhum. iniciação, né? Mas muita gente se coloca daí no caminho e no processo, justamente para atingir aquele objetivo, porque teve aquele convite Sim. do compadre e da comadre, Uhum. e por amor àquela criança, né, também faz um caminho de fé, né? Isso que é bonito, né? E o senhor falou em fé. Como é que o senhor analisa hoje a fé da comunidade, das pessoas? Hoje, com todos esses movimentos da globalização, a gente vê que há uma polarização muito grande de opiniões, divergências políticas, disputas sociais e nas redes sociais, principalmente, Dom Odelir, a gente vê que existe muita divergência de opinião. Como que está a fé do povo? O senhor acredita que hoje talvez o povo tem menos fé, está menos envolvido com a igreja? Como é que o senhor analisa? Nós vivemos um momento assim bem diferente, né? Quer dizer, claro, se a gente for olhar as últimas décadas, os últimos anos, as mudanças que acontecem assim com uma velocidade, né? Muito grande, Muito muito. grande. Então, aquilo que, não sei, levava um século para mudar alguns anos atrás, depois passou a acontecer em 30, 40 anos. Hoje, 5, 10 anos, as coisas mudam Como nós completamente. falávamos É, anteriormente da própria é, comunicação, há pouco tempo, e isso que a gente está fazendo isso, aqui era é, só em emissoras de televisão. isso, Hoje a gente faz para a é, internet. isso. Então, nós tínhamos, eu posso dizer que vivi isso, experimentei isso, porque eu nasci, então, nos anos 60 numa comunidade essencialmente rural, ali do Aham. interior de Saltinho, Campoerê, né? Então, a vivência da fé nesse contexto rural, que nós temos ainda bastante na realidade da nossa arquidiocese, nas 46 paróquias que nós temos, ainda tem bastante paróquias e com muitas comunidades rurais, né? Sim, é grande. Que é Nossa região é que, rural. que a realidade também lá mudou enormemente, né? Mas o Sim. ritmo da vivência da fé, qual é que era o ponto de encontro? Qual é que era o centro? O que que girava? Era a comunidade cristã católica, né? O final de semana, a gente vivia o final de semana tendo como ponto de referência a comunidade, O o culto e culto, o e ao entorno. redor do culto, então ali tinha o localzinho do bar, né? Confraternização, o futebol. Confraternização, encontro, futebol, onde os homens jogavam baralho, e tudo girava em torno disso, né? E a vivência da fé, dizemos, era muito ligada a essa tradição a família vivia de outro jeito, a reza do terço, a primeira, ainda hoje, né? Mas era mais característico ainda na época, a primeira catequese começava lá em Uhum. casa, as crianças aprendiam a rezar e aí começava, e etc, né? Então essa característica muito familiar, rural, né? E de a tradição que vinha de família. Então, se você nasceu na família católica, imagina se você ia mudar. Era um escândalo mudar para outra Sim. religião, etc, etc. Com o passar do tempo, nesses últimos tempos, e com o crescimento, dizemos, da urbanização também no Brasil, então a maioria da nossa população se deslocou, né, para os centros urbanos, Uhum. onde a vivência da fé também passa por outra experiência, né? Então é mais anônima, aquela proximidade, aquela realidade lá da roça do interior já é diferente, as pessoas já têm um ritmo de trabalho diferente, né? E o senhor acha que as pessoas estão rezando menos? Eu acho que se for olhar do ponto de vista assim de como era o ritmo da vida na realidade do campo, da roça e tal, as pessoas, porque hoje é muito raro você ver uma família que reza o terço juntos, né, com uma certa regularidade.
E na época nós tínhamos também os grupos de família, grupo de reflexão, etc. Reflexão. Então as pessoas até podem, tem pessoas assim de muita vida de oração, mas é pessoal. Então esse sentido, né, mesmo agora, né, dessa tradição de poder rezar online, o pessoal levanta 2 da manhã, 3 da manhã, reza o terço com não sei quem, reza, participa da missa, etc, né? Então os meios de comunicação ajudam também as pessoas a rezarem, mas mais no sentido eu e a reza, né, com aquela realidade que eu acompanho Mais individual, mais talvez. individual Aham. e menos comunitário, né? E depois, porque eu tinha falado então da realidade do rural, é, com a chegada, dizemos também, dessa integração com o suíno, com o frango, com o peru, com não sei o quê, com o leite, isso mudou o ritmo de vida do nosso povo da roça, né? Sim. Eles têm. Então a gente brinca às vezes que para marcar missa lá na comunidade da roça, você tem que combinar com as vacas de Ah, leite. é verdade. É difícil. É, É um porque, compromisso que as porque o famílias têm. pessoal se você não faz ali do horário de meio-dia até máximo às 4 da tarde, Uhum, tem você razão. depois não pega mais ninguém. Ou Sim. então só depois das 20 horas, mas daí tá todo mundo já Cansado já da cansado, rotina do etc. dia. E de manhã cedo também, cedo até às 9 horas é difícil, né? Porque o pessoal Sim. pula cedo e daí tem um monte de coisa para cuidar e etc, né? Então isso mudou o ritmo também da vida rural, né? Uhum. Do homem do campo, né? E daí no contexto urbano, né? Claro que tem todo um outro ritmo, é diferente. O próprio sentido de pertencer a uma comunidade. Pega Chapecó, né? As pessoas, você pode morar do lado da catedral, mas você pode frequentar outra igreja lá na IFAP, ou não sei, aqui no outro local, Aham. etc, né? Então tem muito mais, às vezes, uma ligação não só da pertença geográfica, mas afetiva, né? Ah, eu gosto de ir lá naquela comunidade, eu tenho amigos lá, eu tenho Sim. parentes lá. Então isso tem toda uma mudança no modo, então, de manifestar a fé, de viver a fé e tal. E nesses novos contextos, então, um dos desafios é que as pessoas, assim, ainda participam bastante, gostam de ir na celebração, na missa, etc., mas as pessoas fazem mais dificuldade em assumir um compromisso, O né? senhor nota isso. O É, compromisso se é a você, maior isso, dificuldade. se você quiser, não gostaria de ser catequista, não Ah. gostaria de ser um ministro, não gostaria de ajudar aqui na coordenação da comunidade, qualquer compromisso, daí isso é mais difícil. E, Dom Odelir, no geral, está difícil hoje, então, de encontrar pessoas aptas e que queiram ser voluntário? Porque é um serviço É, voluntariado, de ser catequista, ser eu diria, ministro. não é que não tenha, né? A gente acaba encontrando, etc., mas está mais difícil, porque as pessoas logo passam a calcular a partir do fato de dizer, mas meu Deus, eu até gostaria, mas não tenho tempo, né? Uhum. Porque claro que esse compromisso daí no caso na vida da igreja, não é só aquele fato de você vai ser catequista, né? Eu tenho até um caso de família que perguntaram para alguém da minha família se eu não podia ajudar como catequista. Daí essa pessoa teria respondido assim: ah, tá bom, eu aceito então, eu topo dar Aham. catequese, mas eu não quero saber de reunião, de formação, de não sei o quê, de não sei o quê. Sim, E daí é impossível, né? sim. Que É imp- exige, é Exige, uma missão que exige da pessoa. isso. Então, por isso, não é só aquele momento do serviço, mas é a preparação para isso, é a atualização. E, na verdade, você vê que as pessoas estão bastante medidas pelo tempo, né? Corre para isso, corre para isso. Eu me admiro, uma das coisas que me admira muito é ver as nossas lideranças em geral, né? Como essas pessoas que trabalham durante a semana, às vezes têm tempo à noite para reunião, no final de semana estão lá na comunidade, estão ajudando. Eu digo, meu Deus do céu, quanto tempo eles se dedicam para a família, né? E esse tempo para a igreja, e quando é que descansam, né? A gente se faz Sim. essas perguntas, né? Uhum. Porque tem gente que se doa realmente, é admirável, né? E pelo menos nós, eu digo, eu tenho a segunda-feira, né, que é o Uhum. domingo do bispo, né? É. E a gente respira um pouco, mas essas pessoas não, segunda-feira elas têm trabalho, né? E etc. Então, de um lado, dizemos, a gente sabe que tem essa maior dificuldade de encontrar alguém que se disponha, mas por outro lado a gente reconhece a exigência que isso tem, né? Uhum. Que isso tem.
E uma coisa é você estar liberado, no sentido que até você pode estar ganhando alguma coisa para fazer um tal serviço. Uhum. Outra coisa é fazer voluntariamente, quer dizer, tirar do teu tempo livre para se colocar a serviço. E a gente sabe que às vezes na igreja é assim, você está numa coisinha, depois puxa outra, porque a necessidade é muito A grande. necessidade é É, grande. E e, os jovens do Modelir? Como é que o senhor avalia hoje a participação do jovem na Igreja Católica, especialmente aqui na nossa sim. arquidiocese? Nós, o trabalho com a juventude, historicamente aqui na nossa arquidiocese, dizemos, ou também no Brasil, nós tivemos os anos 70, 80, 90, né, que foi o auge, né, de um trabalho, sobretudo com a pastoral da juventude, né? A gente via muitos grupos de Muitos jovens grupos. nas As comunidades. comunidades, eu lembro de quando o meu período de adolescente, que nem lá no interior de Saltinho, claro que no domingo, o que que tinha de acontecimento? Era o encontro do grupo de jovens, né? Que era um modo de se encontrar, que era um modo... Tinha uma reunião, claro, mas depois era um modo de confraternizar. Os rapazes iam jogar bola, depois as moças iam jogar vôlei ou bater papo, não sei o Uhum, quê. E hoje tem um mundo de possibilidades, né? sim. Então não é mais a comunidade cristã que se torna o ponto de referência né? E os jovens, claro, têm tantas outras coisas para fazer ou É um possibilidades, desafio né? hoje É, atrair os jovens do é Modelir. um desafio, é um desafio. Não é impossível, mas tem que buscar outros caminhos. Por exemplo, eu vejo aqui, e daí também porque tem crescido. Na época, você só tinha um tipo. Grupo de Uhum, jovens era o grupo de jovens. sim. Hoje você tem uma variedade de grupo de jovens, né? Então os jovens se identificam, não sei, aqui tem o jovem marista, tem o jovem franciscano, tem os grupos da PJ, tem os grupos da juventude missionária, tem o JJ, que é ligado às lareiras, né? O grupo de lareira. Uhum. Então tem uma onda jovem, então tem uma diversidade de grupos de jovens, né? Então eles não estão identificados só com um grupo, né? E daí o desafio às vezes é colocar esses jovens juntos, né? Para alguns momentos. E daí temos conseguido algumas coisas. Nós temos aqui na arquidiocese uma religiosa, que é a pessoa liberada para acompanhar o que nós chamamos hoje a pastoral juvenil, né? Uhum. E ela tem, através de alguns eventos, por exemplo, ela chama Páscoa Jovem, as trilhas, né? Alguns eventos assim extraordinários que têm conseguido reunir essa juventude, né? Então, dos vários grupos, etc. O DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude. Então, um evento que você faz um momento de oração, um momento de formação, mas também um momento de confraternização, de Hum. jogos, tem uma série de coisas, né? Isso tem atirado a Ou juventude. seja, várias ações precisam ser Isso, planejadas isso. para atrair, Para atrair, né? atrair os E jovens. daí, claro, por exemplo, nós temos na igreja, então, por exemplo, quando a gente olha a fase ali do sacramento da crisma, né? Uhum. Que é a fase dos 15 anos. É a quantidade de jovens que quando você vai nas paróquias para crismar é uma coisa impressionante, né? Então, quer dizer, tem jovens, Tem, existem sim, jovens, né? sim. Só que daí, por exemplo, completou o sacramento da iniciação à vida cristã, daí às vezes a gente brinca que é o momento que eles tiram férias, né? E que eles saem da igreja, né? Porque a dificuldade é continuar atraindo Atraindo eles, eles. né? Uhum. E daí, claro, tem alguns que continuam, por exemplo, alguns se envolvem no coral de música, então continuam ajudando no canto. Não são muito, mas alguns continuam como catequistas, Uhum. né? E uma atividade ou outra em que os jovens se sentem mais atraídos para dar continuidade. E outros, claro, você não consegue mais pegar, né? Daí por isso o desafio hoje, dizemos, de uma pastoral universitária, onde você encontra ali sim, a juventude está lá, né? Pelo menos quem faz o processo normal de estudo Uhum. acaba caindo depois lá na universidade. Mas daí hoje nós sabemos que é um dos grandes desafios, e só que para esse tipo de pastoral você tem que ter pessoas capacitadas, né? Não é qualquer um que vai Que lá. é um segundo desafio. É um segundo desafio. Né? E, Dom Odelir, e jovens seminaristas que queiram ingressar na vida religiosa, e também moças, né, Sim, sim. também segue essa mesma dificuldade? Nós temos tido como realidade, por exemplo, olhando para nós de Santa Catarina,
As dioceses aqui da Serra Catarinense, nós temos tido mais dificuldade. O litoral catarinense tem mais vocações, E né? por que será essa diferença? Tem uma série de fatores, por exemplo, tem uma experiência diferente de igreja, né? Tem o aspecto, digamos, até cultural, né? Do modo de vivência das famílias. Uma experiência de igreja também um pouco diferente, marcada pela realidade, por exemplo, no litoral catarinense. Então, muitas vocações vêm dos grupos de coroinhas, né? Então, o Hum, envolvimento das crianças já desde já pequeninas instiga, na já. vida da igreja, etc., né? Uma presença também um pouquinho maior do que nós chamamos os movimentos, novas comunidades, que eles têm uma capacidade de atrair a juventude, né? Uhum. E de cuidar da juventude nesse aspecto religioso. Então, ali sempre é um espaço onde, a partir dali, começam a surgir as vocações, né? Pelo menos candidatos e candidatas para a vida consagrada, a vida sacerdotal. As nossas dioceses aqui da Serra são marcadas por um tipo de evangelização um pouco diferente. No nosso contexto também, um dos fatores é que as nossas famílias têm diminuído o número de filhos, né? Sim, e É um ou dois, né? sim, Eu vejo para os meus irmãos, mas outros também, né, da minha geração, esse é um etc. fator real, Isso é um não? fator real. Outro fator é que, por exemplo, eu quando, início dos anos ali 78, 79, quando eu entrei no seminário, que eu terminei a escola primária lá no interior e daí eu fui para Camporê para fazer o ginásio, a única oportunidade de estudar era ir para o seminário. Uhum. Não tinha outra possibilidade, né? Então, claro que naquela época nós éramos 70, 80 seminaristas, daquele grupo, né, foram talvez 10 que se tornaram padres, né? Mas, dizemos, no meio de muitos, sempre alguns vão saindo, Sim. né? E o seminário era uma ocasião também que preparou lideranças. Hoje, se você olha na região, quem é professor, quem entrou na vida pública como Muitos política, muitos ex-seminaristas, ex-seminaristas, muitos, né? muitos. E alguns daí se tornaram padres, né? Hoje, lá no interior, olhando mesmo lá na comunidade onde eu nasci, as crianças, os adolescentes têm oportunidade, o ônibus pega na porta da Sim, casa, leva na comunidade, existe uma até facilidade. fazer o segundo grau, Sim, o ensino médio, né? uhum. E assim por diante. Querem fazer faculdade, hoje tem Tem facilidades. facilidade. Na nossa época era diferente, né? Sim. Então tudo isso tem peso, né? Tudo Uhum. isso tem influência, né? E querer ou não, assim, não, aqui é difícil fazer um julgamento generalizado, né? Porque, sabe, você tem muitas famílias ainda assim, tradicionalmente muito católicas, Uhum. de vida de oração, etc, etc. Mas é verdade que esse sentido também da experiência católica ligada à família era mais forte, né? Hoje ela é mais frágil. Então, praticamente, a criança, o adolescente vai receber aquela educação na fé, a primeira, mais forte, é lá na experiência da Uhum. catequese, na Sim. comunidade. Diminuiu-se também o incentivo familiar. Sem dúvida tem isso também. Então, são uma série de fatores que fazem com que. Mas daí, diante de tudo isso, por exemplo, nós, não só nós, mas as várias dioceses, mas nós aqui de Chapecó, temos um padre liberado, tá fazendo um trabalho até bonito, né? Nós criamos, inclusive, depois que eu cheguei aqui, a famosa Romaria Vocacional, Aham. que acontece sempre no último domingo de agosto. O ano passado foi em Pinhalzinho, nós chegamos a mais ou menos 8.000 participantes na Romaria Vocacional. Esse ano vai ser lá no Parque da Femme, Aham. em Aqui em Xanxerê. aqui, Aqui em lá, Xanxerê. Aqui em Xanxerê. aqui em Xanxerê. Inclusive foi programado também como um evento do ano jubilar, né? Aham. Então, além do aspecto vocacional, vai ter essa motivação e certamente vai dar mais gente, né? Mas a Romaria é o quê? É um chamariz, porque para a preparação da Romaria tem toda uma dinâmica que vai acontecendo nas comunidades, nas Uhum. paróquias, nas famílias, que nem a última, ano passado, o símbolo era o boneco, né? Sim. Que o pessoal construiu, levou, Aham. depois foi distribuído, voltou agora para as... E daí esse ano a ideia é que eles voltem todos para a Romaria, assim por diante, né? Então está se fazendo um trabalho e teve recentemente o encontro aqui em Chapecó, que daí o Padre Chico faz um grande encontro aqui e um lá em São Miguel, por causa das Aham. distâncias, né? E aqui tinha 54 meninos participando nesse grupo, né? Claro que são adolescentes que ainda não, alguns estão no oitavo ano, nono Sim. ano, outros já estão no ensino médio, mas que estão sendo de algum modo acompanhados, né?
Então, isso dá uma esperança, né? Porque até o padre responsável me dizia, olha, se der certo ano que vem, nós temos em torno de 10 que vão entrar no seminário. Então, isso dá um Dá um respiro, alívio. dá um alívio, porque até então é um, Ah, dois, três, né? E uhum. daí, quando os números são pequenos, a gente sabe que mesmo na fase inicial, então é sonhar alto dizer que vão Hum, chegar lá, sim. né? E todos, pelo menos, né? Uhum. Então, quando você tem um grupinho maior, isso dá esperança, né? Dá esperança. E Então, isso para dizer que existe, né, jovens que manifestam esse interesse, que estão respondendo. Agora é preciso cuidar deles, acompanhar eles, esse sentido bonito da motivação, né? Porque daí eu vejo hoje, né, que nem quando eu vou fazer uma crisma numa paróquia, etc. Então, no momento da fala com os crismandos, então hoje parece quase uma ofensa, o pessoal tem vergonha. Se você pergunta, alguém gostaria de ser padre? Alguém gostaria de ser irmã religiosa para as meninas? Parece que isso não está contemplado na possibilidade, né? Então, os jovens pensam a qualquer tipo de profissão, mas menos essa possibilidade, o né? senhor sente A isso? gente sente. Sente. E daí, claro, da nossa parte, e isso às vezes a gente diz com os padres, não ter medo, porque olha, quando você escuta a história de muitos Uhum. vocacionados, já padres, a história começa lá assim, porque um dia o padre perguntou, o bispo perguntou, você não quer ser padre, né? Uhum. E esse jovem, esse adolescente nem imaginava, nem nunca tinha pensado não sei o quê, mas aquilo foi, Despertou foi como é que se uma chama? virada de chave. É, foi aquilo um ponto que despertou para Uhum. alguma coisa, né? Então esse convite, esse lançar o convite, lançar a proposta, e daí, claro, dá a possibilidade, né? Vai ter encontro vocacional, quem gostaria de participar? Uhum. Então tá até abrindo esse sentido de dizer, quando você chama para o encontro vocacional, não é só para ser padre. O Papa Francisco insiste nisso no documento que ele fez, né? Christus Vivit, né? Mais falando da juventude, né? Diz, o discernimento vocacional é para uma possibilidade de escolha de qualquer caminho na vida. E entre esses caminhos pode estar a vida consagrada, pode estar o ministério ordenado, né? Então, quando você abre esse leque com os jovens, isso também ajuda, né? Tem ajudado. E daí nós também, tem as irmãs aqui que Uhum. começaram, e por surpresa delas, diz que de repente veio 10 meninas assim no encontro que elas nem imaginavam, né? Olha só. Então, são pequenos sinais. Nós agora definimos como bispos de Santa Catarina um projeto vocacional, né? E esse ano é Padres para Santa Catarina, né? Uhum. Se chama assim. E cada ano a gente quer incentivar um tipo de vocação, né? Mas nós começamos por aqui porque é a maior urgência, né? Então, o projeto se chama esse ano Padres para Santa Catarina, envolvendo todas as 10 dioceses, rezando no início com uma Ave Maria ou uma dezena do texto com essa motivação. E aí vai mexendo com tudo que é de todos os jeitos, Uhum. né, para a gente divulgar. Vamos trabalhar com pequenos videozinhos para jogar no YouTube ou Uhum. nas redes sociais, Para ir para ir motivando. motivando, né? Sim. Para ir motivando. Então, claro, isso em vista de responder uma necessidade, que é um desafio, e mesmo se a gente diz assim, bom, claro, diminuiu o número de filhos, etc, etc, mas daí você constata no sacramento da crisma que juventude não falta, né? Sim. Sim. Então, ali que tem que ser semeado, ali tem que ter. Uhum. E daí o desafio continua, mas a gente sente e percebe, né, que à medida que se dá alguns passos a mais, não ter medo de ousar, de Uhum. propor, de convidar, vão aparecendo os sinais, né? Uhum. Claro que os frutos nós vamos colher a médio e longo prazo, mas se a gente não fizer nada agora, vai É demorar necessário mais, plantar a né? semente. É Mais ainda. necessário. Olha, Dom Adelírio, nosso tempo está passando muito rápido, mas eu tenho mais um Sim. questionamento, principalmente. Dom Adelírio, o senhor tem uma formação muito ampla, muito profunda, já residiu em várias partes do mundo, em vários países, em Sim, Roma, inclusive. sim. Ficou 7 anos lá? 7 7 anos. anos. Que experiência tudo isso lhe agregou para esse cargo que agora o senhor Sim. amplia nessa caminhada? E me diga também, ser cardeal seria um sonho do senhor?
Não, olha, quanto a. Eu sempre digo assim que eu nunca me cansarei de agradecer a Deus as oportunidades que eu tive na vida, né? Porque primeiro, claro, a oportunidade de poder ter estudado, né? Porque a gente diz, olhando ainda a minha geração, né? Ter chegado, dizemos, à faculdade de filosofia, depois de teologia, né? Não eram muitos nos anos 70, Uhum. 80 os jovens que no Brasil tinham essa Aham. possibilidade. E eu só tive essa possibilidade porque, na verdade, eu entrei no seminário. Porque se eu dependesse, dizemos, da minha família custear ou me financiar para alguma, teria sido impossível. Eu Uhum. teria continuado lá na roça, Sim. ajudando o pai, a mãe, Uhum. né? Hoje seria um agricultor, Sim. provavelmente, né? E tal. Então, essas oportunidades. Mas depois as oportunidades, claro, isso também através da congregação onde eu entrei. Então, de ter feito esse percurso no Brasil, então, da filosofia em Curitiba, no meu noviciado em Belo Horizonte, e depois, como a congregação para os estudos da teologia, ainda hoje, dizemos, tem alguns centros de estudos teológicos no mundo, Uhum. e com esse objetivo, que daí você vai fazer os últimos estudos num país e ali você aprende a língua para que depois de ordenado você já esteja preparado. Então, se Sim. você fez num contexto de língua francesa, você vai para a missão na Aham. língua francesa. Se você fez no contexto de língua inglesa, você vai para a missão. Se você fez no contexto de língua espanhola, vai para aqui para a Sim, que América é um Latina. É um planejamento, é um planejamento, né? planejamento. E para mim, então, veio a possibilidade de fazer a teologia na França, né? Sim. Eu fiz de 88 a 92, então tinha um brasileiro lá também fazendo os estudos. Eu fui para ser companhia para ele também e poder fazer os estudos lá. Então, terminando a teologia em 4 anos, eu estava preparado para depois ir para a missão. E, na verdade, depois a destinação foi para o Congo, né? Podia Aham. ter sido o Togo, podia ter sido Centro-África, podia ter sido o Chad, podia ter sido Benin, Uhum. mas um dos países de língua francesa, né? Daí pude ir para lá e fiz 5 anos de missão na República Democrática do Congo, né? Depois voltei para o Brasil, trabalhei 4 anos em São Paulo na formação dos futuros padres também, né? Inclusive padres que vinham, seminaristas que vinham também da África, aqui da América Uhum. Latina, da Europa, né? Sempre internacional. Depois, então, voltei para Belo Horizonte como formador dos novícios, né? Nesse período antes de fazer os votos. E daí tive a ocasião de ir no capítulo, participar do capítulo da congregação em Roma, e acabei ficando lá como da equipe de coordenação da congregação, um conselheiro geral, um assistente geral. E 7 anos em Roma, né? E com esse trabalho daí que abrangia, eu acompanhava especialmente os países onde os nossos missionários estão aqui na América Uhum. Latina, e pelo fato daí de ter trabalhado no Congo, acompanhava também os países de língua francesa, né? Então foram realidades. Ter vivido na Europa, dizemos, França e depois Itália. Uhum. 4 anos na França e 7 na Itália. Ter vivido 5 anos no Congo, na África, né? E depois trabalhado em vários lugares, como aqui São Paulo, Belo Horizonte, etc. Então, isso para e daí, claro, quando eu fui nomeado bispo, eu fui nomeado para a Diocese de Aham. Sobral, no Ceará. Então, para mim Sim. também foi descobrir um outro mundo ali, Sem dúvida. A um cultura é outro, totalmente um outro diferente. Brasil, né? Um outro Brasil, uma outra realidade. Então, essas diferentes experiências, assim, eu sempre digo, né? São uma riqueza que, mesmo que eu tivesse feito 10 faculdades, eu nunca teria Ai, tenho certeza. adquirido isso, Tenho né? certeza. Então, essas oportunidades foram únicas na minha vida. E isso sem que eu perceba, às vezes, assim, que eu me dê conta, quando a gente se encontra com as pessoas e começa a conversar e fala de uma coisa e de outra, Uhum. as pessoas sentem, né? Sim, e gera um Sentem. interesse também Sentem, de a gente querer né? saber como é que foi. Porque a vida me deu essa graça, me permitiu ter vivido isso, etc, né? E a gente carrega no coração cada uma dessas experiências, né? Eu digo, por exemplo, quando eu lembro da África, né? Então, claro, eu já tinha feito a experiência de Paris, de França, né? Uhum. 4 anos. Então, o salto do Brasil para a França foi uma glória, dizemos, né? Então, porque a gente foi para um primeiro mundo, para uma realidade tão diferente, etc, etc. Mas daí o salto da França para a África foi Também foi.
foi um salto no escuro no sentido de diferença cultural, clima, comida, Diversidade total. realidade completamente diferente. Mas também desafio no sentido, imagina que quando eu cheguei na África, na missão onde eu trabalhei, eu cheguei lá, não tinha luz elétrica, não tinha nada, Uhum, né? Então eu lembro de ter voltado ao meu tempo de criança lá no interior de Saltinho, quando uhum, nós tínhamos o uhum. lampiãozinho, Sim, né? E depois que chegou o Liquinho, depois que veio a luz elétrica, né? olha Então, só. indo para a África, eu voltei a viver aquela realidade de Sim. quando eu era Uhum, criança, né? Quando eu era criança. Então, esse salto, né, que também isso teve um custo, né? uhum. Daí você pega as primeiras experiências de malária, de Sim. dificuldade, etc, né? Mas hoje, se eu for olhar dizemos, no percurso da minha vida de 33 anos de padre, não tem dúvida que aquela experiência foi uma das mais bonitas, né? Aquela do Congo. Aquela do com, né? E depois as outras se somam, etc, Sim. né? Então essa é a riqueza, por isso agradeço a Deus nessas oportunidades que tive. E depois, claro, eu nunca imaginei que um dia seria bispo, Uhum. que hoje seria O arcebispo. menino lá do É, interior de Campo Herê é. imaginava ser Não. arcebispo um dia? E depois eu sempre digo porque uma das surpresas foi ter vindo a Chapecó como Aham. bispo, né? Porque a minha família é daqui e normalmente a gente não volta na terra da gente, Foi né? uma surpresa A também. possibilidade foi pelo fato de eu ser religioso, né? Porque Sim. se eu tivesse sido padre daqui, normalmente um padre da diocese não fica bispo na sua diocese, né? Aham. Mas como eu era religioso, então foi possível voltar aqui. E depois quem sabia que Chapecó ia se tornar arquidiocese? Uhum. Coincidiu que eu estou aqui, por isso eu me tornei arcebispo, né? Uhum. Então essas coisas vêm assim, né? Vêm na história da gente. Por isso, às vezes, o pessoal brinca, agora só falta ser cardeal, né? Isso, Mas é. não, quer dizer, não depende da gente, né? Não, Que ser cardeal, o senhor me explicou anteriormente, é uma decisão do do Papa, Santo Padre, do né? Santo Do Padre. Santo Ele, Padre, juntamente, com certeza, ele Isso, tem é, conselheiros, pessoas que ajudam nessa sim. decisão e faz a escolha dos nomes. Sim, e eles contemplam essa realidade. Então, tanto é verdade que no Brasil hoje nós temos 6 cardeais, né? Mas pode acontecer. 280 dioceses, Sim. arquidioceses, aliás, 48 arquidioceses e 230 e alguma coisa, né, dioceses. Uhum. E nós temos 6 cardeais. Então, quer dizer, é uma representatividade mínima do país, né? Sim. Etc. Mas daí ali só Deus sabe, como só Deus sabe que fui ordenado bispo, cheguei a Aham. ser arcebispo, mas não é uma coisa que a gente dizemos sonha ou almeja, né? Porque no fundo, quando você consagra a vida para Deus, para a igreja, é para o serviço, né? E daí, quem diria que um dia eu ia ser bispo de Sobral? Aham. E assim veio, né? Depois, agora vim aqui em Chapecó. Então as coisas vão acontecendo, né? Deus vai se servindo, não sei, de tantos caminhos, né? Porque no fundo eu digo, né? Certamente não é por mérito, né? Porque não, a Chapecó se tornou arquidiocese porque Dom Adelir está lá. Não. Por isso que a gente lembrou toda a história, né? Sim. É uma Aconteceu que nesse momento eu estou aqui, né? Mas poderia estar aqui qualquer outra pessoa, né? E assim as coisas vão acontecendo, assim é a vida, né? Uhum. Da gente. E Dom Delírio, o É, nosso tempo já está encerrando e nós nem conseguimos falar sobre a acho Quaresma e que a campanha campanha. da fraternidade, mas antes de encerrar, eu quero pedir para o senhor, aproveitando esse É, tempo especial da nossa Quaresma, e que o senhor deixe uma palavra especial para quem nos acompanha. é. Então, Quaresma, né, é sempre um tempo, 40 dias, né? Um tempo de especial em que a gente volta a meditar o mistério da paixão, morte de Jesus na cruz e que culmina com a sua ressurreição. E é um tempo de apelo, de conversão, de revisão, né? Por isso que a quarta-feira de cinza a gente começa com a imposição das cinzas, né? Com aquela expressão bonita, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Ou tu és pó e ao pó voltarás, né? Lembrando que a grandeza humana, né? Ela não pode ser reconhecida se não for nessa ligação com Deus, né? Com a Uhum. transcendência, né? Então, tudo isso. E esse ano, com essa temática bonita, né? Da campanha da fraternidade, né? Fraternidade e a ecologia integral. Quer dizer, esse olhar para a casa comum, que nós chamamos para o mundo, para a criação, para a mãe natureza, né? Que vive tantos sinais de fragilidade, né?
de dificuldade, de desafio. E lembrando lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, né, voltava a cada dia aquela expressão, e Deus viu que tudo era muito bom, né? E Deus viu que tudo era muito bom. Então hoje, se a gente olha certas coisas, vem essa dúvida, né? Será que tudo está muito bom, né? E se não está, é por quê, né? Porque de algum modo, dizemos, as criaturas de Deus, nós, homens e mulheres, não estamos cuidando bem dessa casa comum. E com esse desafio que a gente sabe, né, que a natureza é tudo, dizemos, tudo está interligado, né? A nossa vida depende também da natureza, né? Quer dizer, se esse planeta quebrar ou der alguma coisa, nós vamos junto, né? Nós vamos junto. Então, por isso a importância do cuidado da casa comum e naquelas coisas às vezes muito simples, muito concretas do dia a dia, mas sabendo que esse cuidado, claro, as grandes decisões dependem dos governantes do mundo, né? Porque a questão da poluição, a questão do aquecimento global, etc, etc, dependem dessas decisões, né? E a campanha da fraternidade, no fundo, quer despertar isso, né? Chamar a atenção disso, despertar a consciência, né? E nesse sentido, daí se pode fazer sempre. Nós, como arquidiocese, estamos fazendo esse pequeno sinal, que é um compromisso também da Romaria Vocacional, e em vista dos 70 anos da diocese, de plantar 70 mil árvores, né? Então já iniciou o ano passado e nós estamos continuando esse projeto que vai até 2028, envolvendo as comunidades, envolvendo as crianças de catequese. E está uma coisa muito bonita, Uhum. né? Tem gente se dando presente de aniversário, uma Sim, árvore, né? Uma uma plantinha, né? plantinha. Para que a pessoa plante, Aham. etc. Então isso vai criar uma dinâmica muito bonita. E que é um modo simples, mas dizer, vamos cuidar também, fazer a nossa parte, né? Sobretudo onde tem uma fonte d'água, ou perto de um córrego, ou perto da nossa casa, né? Então, de plantar alguma coisa é um sinal bonito. E isso tem despertado muito as nossas crianças, adolescentes. Então, usar aquela expressão, né? Não é só plantar árvore lá na terra, é plantar no coração, né? Para que a gente devagarzinho ganhe essa consciência. Então, esse é o compromisso de Quaresma, né? É um tempo especial, um tempo de graça, né? Que nós podemos nos aproximar sempre mais de Deus para viver melhor também a nossa vida. Dom Odeliro, eu agradeço imensamente. Olha, essa hora passou que eu não vi. Eu preciso agradecer muito o senhor e pedir desculpas por ter lhe atrasado. Eu sei que o senhor Não tem tem problema. um outro compromisso, mas gostei imensamente de conversar com o senhor e ficaria mais uma hora conversando com o senhor. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço, né? Certamente a gente teria tantos assuntos, né? Com certeza. Mas outras Outras oportunidades virão, oportunidades. né? Muito obrigado também. Deus abençoe quem nos acompanhou. Muito obrigada. E a nossa conversa encerra por aqui. Eu agradeço imensamente aos patrocinadores que nos prestigiam e acreditam nesse trabalho. Jornalismo positivo, levar informações com qualidade. Convido a você a seguir o nosso canal, dá um gostei lá no nosso vídeo, compartilhe para os seus amigos. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!